Oi gente, tudo bom? A receita de hoje é um pão recheado que você pode fazer com o recheio que você quiser, na verdade. Eu escolhi escarola porque era o que tinha por aqui, então você pode colocar o que você tiver na geladeira, o que é muito bom para receber alguém em casa, ou comer no dia a dia, ou até mesmo congelar, enfim. Espero que vocês gostem da receita. Para fazer esse pão recheado, você vai precisar de 1,5 xícara de água morna, meio quilo de farinha de trigo, meia xícara de azeite ou óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, um sachê de fermento biológico seco. Para fazer esse pão recheado ele é super fácil, então fica tranquilo, você não vai precisar ser um padeiro, não vai precisar fazer um curso para saber fazer esse pão, porque ele realmente é bem tranquilinho. O primeiro passo é você pegar o fermento biológico seco e misturar na água morna, na meia xícara de água que tem aí na receita. Não precisa a água ser muito quente, viu gente? É uma temperatura assim quentinha, você consegue colocar o dedo lá, ficar com o dedo lá para sempre, então esse é um morninho de bebê que você vai colocar o seu fermento biológico. Se estiver muito quente, ele já era. E em um pote maior você coloca toda a farinha, o açúcar e o sal. Mistura bem os ingredientes secos e depois você incorpora aquela misturinha de fermento com a água nessa farinha. E pode colocar o restante da água, a 1 xícara de água que ficou faltando. Vai lá, dá uma misturadinha ali com uma espátula, ou com uma colher de silicone, ou com uma colher de pau, enfim, o que você tiver, mistura. E depois, gente, é sovar, sovar e sovar. Então vai fazendo um movimento ali de, é uma coisa meio assim, e dobra e estica e não sei o que. Sovar, mexer a massa e assim ela fica super macia. E você não precisa fazer isso eternamente, é só ela começar a desgrudar na mão e ficar uma massa bem lisa. Depois disso você coloca ela num pote com tampa ou em capa com plástico filme ou com um paninho de prato bem fechadinho e deixa descansar por mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos. Depende muito da temperatura e do clima do lugar que você tiver, mas em média mais ou menos isso. Enquanto isso, aproveita para fazer o recheio, porque o recheio não pode estar quente. Então no caso que eu escolhi a escarola, eu vou dar uma refogadinha nela ali. A escarola, espinafre, verduras assim, solta um pouquinho de líquido, então é bom você dar uma filtradinha nesse líquido aí, porque senão a massa vai ficar um pouquinho molenga, sabe? Vai ficar meio úmida da verdura, então tira um pouquinho desse caldo e reserva. Depois que a sua massa descansou, você enfarinha uma mesa e começa a abrir a massa. Se você tiver um rolo, beleza. Se não tiver um rolo, pega uma garrafa, passa um pouquinho de óleo nela e vai esticando mais ou menos no formato retangular. Pega o recheio, coloca no meio bem esticadinho. No meu caso, coloca o queijo, depois põe o catupiry, enfim, o que você quiser.
e começa a enrolar a massa. Você vai enrolar ela tipo um rocambole, mas em cada dobrinha a gente vai dando umas apertadinhas assim pra massa entrar mesmo quando ela crescer dentro do forno. Depois de colocar o recheio, que a sua massa vai estar fechadinha, você pega uma gema e pincela por toda a massa. Isso vai deixar aquele douradinho super bonitinho em cima do seu pão. E falando em ir pro forno, é agora a hora que a sua massinha vai pro forno. Deixa o forno bem quentinho e leva lá a sua massa para assar lindamente por mais ou menos uma meia hora. Você conhece o seu fogão melhor que eu, então vai na fé quando tiver douradinho. Mais ou menos dão 2 unidades generosas. Se você quiser fazer uma só, gente, só fazer meia receita ou faz, espera esfriar, pica e congela. Ela é super prática essa receita e fica uma delícia. Então serve aí como um almoço rápido, um lanchinho da tarde, uma janta, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que ela é muito especial pra mim. Foi uma das primeiras vezes em que eu me aventurei na parte de massa, panificação, enfim. Um beijo e até mais! Da temperatura e do clima do lugar que você tiver, mas em média mais ou menos isso. Enquanto isso, aproveita para fazer o recheio, porque o recheio não pode estar quente. Então, no caso que eu escolhi a escarola, eu vou dar uma refogadinha nela ali. A escarola, espinafre, verduras assim, solta um pouquinho de líquido, então é bom você dar uma filtradinha nesse líquido aí, porque senão a massa vai ficar um pouquinho molenga, sabe? Vai ficar meio úmida da verdura, então tira um pouquinho desse caldo e reserva. Depois que a sua massa descansou, você enfarinha uma mesa e começa a abrir a massa. Se você tiver um rolo, beleza. Se não tiver um rolo, pega uma garrafa, passa um pouquinho de óleo nela e vai esticando mais ou menos no formato retangular. Pega o recheio, coloca no meio bem esticadinho. No meu caso, coloca o queijo depois com o catupiry, enfim, o que você quiser. E começa a enrolar a massa. Você vai enrolar ela tipo um rocambole, mas em cada dobrinha a gente vai dando umas apertadinhas assim pra massa entrar mesmo quando ela crescer dentro do forno. Depois de colocar o recheio, que a sua massa vai estar fechadinha, você pega uma gema e pincela por toda a massa. Isso vai deixar aquele douradinho super bonitinho em cima do seu pão. E falando em ir pro forno, é agora a hora que a sua massinha vai pro forno. Deixa o forno bem quentinho e leva lá a sua massa para assar lindamente por mais ou menos uma meia hora. Você conhece o seu fogão melhor que eu, então vai na fé quando tiver douradinho. E depois, gente, é sovar, sovar e sovar. Então vai fazendo um movimento ali de... É uma coisa meio assim, e dobra e estica e não sei o que. Sovar é mexer a massa e assim ela fica super macia. E você não precisa fazer isso eternamente, é só ela começar a desgrudar na mão e ficar uma massa bem lisa. Depois disso você coloca ela num pote com tampa ou
encapa com plástico filme ou com um paninho de prato bem fechadinho e deixa descansar por mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos. Depende muito, lógico, seco, e misturar na água morna, na meia xícara de água que tem aí na receita. Não precisa a água ser muito quente, viu, gente? É uma temperatura assim quentinha, você consegue colocar o dedo lá, ficar com o dedo lá pra sempre. Então, esse é um maninho de bebê que você vai colocar o seu fermento biológico. Se estiver muito quente, ele já era. E em um pote maior você coloca toda a farinha, o açúcar e o sal. Mistura bem os ingredientes secos e depois você incorpora aquela misturinha de fermento com a água nessa farinha. E pode colocar o restante da água, a uma xícara de água que ficou faltando. Então vai lá, dá uma misturadinha ali com uma espátula, com uma colher de silicone, com uma colher de pau, enfim, o que você tiver, mistura. Oi gente, tudo bom? A receita de hoje é um pão recheado que você pode fazer com o recheio que você quiser, na verdade. Eu escolhi escarola porque era o que tinha por aqui, então você pode colocar o que você tiver na geladeira, o que é muito bom para receber alguém em casa, ou comer no dia a dia, ou até mesmo congelar, enfim. Espero que vocês gostem da receita. Para fazer esse pão recheado, você vai precisar de 1,5 xícara de água morna, meio quilo de farinha de trigo, meia xícara de azeite ou óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, um sachê de fermento biológico seco. Para fazer esse pão recheado ele é super fácil, então fica tranquilo, você não vai precisar ser um padeiro, não vai precisar fazer um curso para saber fazer esse pão, porque ele realmente é bem tranquilinho. O primeiro passo é você pegar o fermento biológico